Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Porto Alegre Oficial. Eu sou a Victoria Paz e nós estamos nos estúdios da SZ Working, que fica localizado aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, Rua dos Andradas, número 860. Aqui você pode planejar suas reuniões, tomar um café ou até uma conversa como hoje nós estamos fazendo. E o assunto do nosso podcast é muito legal, é um assunto super importante, que é sobre a cultura no Rio Grande do Sul. Para isso, nós trouxemos o secretário da Cultura aqui do Rio Grande do Sul, que é Eduardo Loureiro. Eduardo, que é deputado estadual, já foi prefeito do município das Missões por 2 mandatos consecutivos. Então, realmente o senhor tem uma longa trajetória, né? Tudo bem, Victoria? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui para esse bate-papo, né? Sim, é um bate-papo. Acerca de projetos, especialmente as políticas de cultura aqui do nosso estado, né? Uma alegria muito grande poder conversar contigo aí no dia de hoje. Pois é, o senhor é secretário há uns 4 meses, né? Então, como que tem sido essa mudança? Porque de deputado para secretário dá uma pequena diferença, né? É verdade, né? Com muita honra, recebi um convite do governador Eduardo Leite para assumir a Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Isso aconteceu no início de maio, né? Sim. Eu estou no meu 3º mandato como deputado estadual. Já fui prefeito, como tu disseste, né, da minha cidade natal. Eu sou de Santo Ângelo, que é a capital das Missões. Sim. E o governador, então, me convidou para assumir a Secretaria da Cultura. E eu, de certa forma, sempre gostei, né, do executivo, até porque tive essa experiência de prefeito. Eu também sou administrador por formação, por profissão. Ao longo da minha trajetória de vida, eu sempre atuei na gestão de organizações, tanto na iniciativa privada e também como prefeito de Santo Ângelo. Então, sempre gostei, né, do poder executivo. E também as pautas propostas pelo governador, elas me atraíram muito, né? Um dos propósitos, dos objetivos, uma das missões, né, que nos foi delegada pelo governador Eduardo Leite, foi justamente coordenar todo um conjunto de ações alusivas aos 400 anos das missões, que nós estaremos comemorando no ano que vem, né? Eu, como missioneiro, sempre trabalhei pelo desenvolvimento das missões e poder coordenar todo esse programa, né, num momento tão especial, não só para a região das Missões, mas para o estado do Rio Grande do Sul, por tudo que representa a saga missioneira para a formação do nosso estado. Logicamente que eu não poderia, né, me furtar em, assumindo a Secretaria da Cultura, coordenar todas estas ações e também, claro, agregar outras pautas, né, que a gente vai ter a oportunidade de conversar durante este programa. Então está sendo uma experiência muito interessante, né? Eu acho que o executivo ele te dá essa oportunidade de executar políticas públicas, de fazer as coisas acontecer, não que no parlamento também a gente não tenha essa possibilidade, mas é um trabalho que tem uma dinâmica diferente, porque lá a gente formula políticas, vota projetos, nos posicionamos em relação a pautas, né, muito importantes, mas o executivo, ele realmente te dá essa oportunidade que muito me atrai, né, e está sendo uma experiência muito interessante. Pois é, porque nesses 400 anos das missões, serão investidos mais de 50 milhões em investimentos culturais, turísticos e infraestrutura. Então, que impacto seria esse, né? É um grande impacto. Então, gostaria que o senhor nos explicasse melhor como que vai ser essa divisão, né? Como que vai ser essa proporção desse projeto? Na verdade, esse é um trabalho, né, que eu acompanho já há muito tempo. Como deputado, eu já fazia isso. A região das Missões, ela tem muitas potencialidades. Mas para que a gente possa realmente, né, alavancar o crescimento da região, a gente necessita de um olhar do poder público. E já há alguns anos atrás, os prefeitos da região, lideranças, pessoas, enfim, da própria sociedade, né, que sempre trabalharam essa temática missioneira, elas passaram a se mobilizar e a elaborar projetos de desenvolvimento desta região.
lá na Assembleia Legislativa. Inclusive, nós aprovamos, alguns anos atrás, o projeto Promissões, que tinha como objetivo justamente, né, o de financiar projetos que têm esta temática, e foi se aproximando também esta data dos 400 anos das missões, e o governo, então, ele topou financiar esses projetos que foram apresentados pelos municípios. Na verdade, é um processo que vem de fora para dentro, quer dizer, o poder público estadual ele foi provocado pelos municípios para financiar esses projetos e reconhecendo, né, todo o potencial que tem esta região, assim como o governo também tem políticas públicas para outras regiões do Rio Grande do Sul. O governador ele acabou, então, tendo esta sensibilidade e acabou contemplando, então, dentro das políticas públicas de cultura, de turismo, de infraestrutura, nós temos outros projetos que estão em análise também, e acabou, então, num primeiro momento, destinando uma cifra significativa de valores, de mais de 50 milhões de reais. Então, eu diria que a seleção desses projetos, né, ela partiu muito mais dos municípios que apresentaram esses projetos. Então, nós temos ali centros de interpretação da história missioneira, nós temos parques temáticos, nós temos requalificação de museus, nós temos espetáculos permanentes, né, que vão acontecer lá na região, que vão contar essa história missioneira. Então, são equipamentos de turismo, de cultura, que vão cumprir um papel de alavancar o desenvolvimento econômico, social daquela região e também do estado como um todo, né? Porque a temática ela é exatamente esta, né? Das missões. Então, o objetivo é valorizar essa história, reconhecer esse legado e gerar emprego e desenvolvimento. Tem o próprio aeroporto de Santo Ângelo, Sim. que é fundamental, é um fator estratégico para poder impulsionar o crescimento daquela região. O governador já liberou pela Secretaria de Logística e Transporte 10 milhões de reais para fazer ampliação lá do terminal, e agora também deverá se efetivar uma parceria público-privada, onde o Estado vai investir mais de 40 milhões de reais, e a iniciativa privada também, né, vai fazer investimentos, porque será concedida, né, a administração do aeroporto de Santo Ângelo e de Passo Fundo. Então, recursos públicos e recursos privados vão se somar e nós vamos garantir só em Santo Ângelo um investimento de mais de 70 milhões de reais, né, a médio, a curto e médio prazo. Então, é um conjunto de ações que realmente vão fazer a diferença aqui no estado. O que é super importante, né, secretário? Porque as missões é um dos pontos mais, acho que mais culturais, mais importantes aqui do Rio Grande do Sul. Inclusive que é super valorizado pelas escolas. Várias escolas vão visitar as missões para, né, realmente mostrar como que é a cultura aqui do Rio Grande do Sul e para valorizar a nossa cultura. Então, é super legal isso, a secretaria dando esse valor, que é um super investimento, né? Mais de 50 milhões. Então, realmente... É verdade. Tem vários outros projetos em análises, né? Então, é um projeto, assim, são ações, é um conjunto de ações realmente bastante consistentes. E, como eu disse, falar das missões é falar, de certa forma, da formação do estado do Rio Grande do Sul, daquela experiência extraordinária vivida pelos jesuítas, pelos índios guaranis, que construíram uma civilização única no mundo dentro dos princípios da solidariedade, da fraternidade, da justiça social. Foi um modelo de sociedade muito próspero, empreendedora, que deixou esse legado realmente fantástico e que a gente precisa tornar também esta história, né, mais conhecida, porque a partir disso também a gente gera desenvolvimento, gera emprego, gera renda a partir do turismo. Pois é, e ainda falando sobre o Rio Grande do Sul, eu gostaria já de tocar num ponto que é sensível ainda para os gaúchos, mas é a enchente, né? Que infelizmente fomos atingidos e, né, tivemos perdas e inclusive na cultura, né?
porque tiveram vários lugares históricos aqui e culturais do Rio Grande do Sul que foram atingidos pelas águas. E eu gostaria de saber, nessa área, nesse momento de retomada que nós estamos, como que está sendo na parte cultural, pra gente, porque a gente está num momento de volta. Esse ano a gente não teve enchente ainda, bem, né? Mas então nós estamos numa época de recuperação. Como que está sendo esse trabalho por parte da secretaria? Olha, um trabalho bastante intenso, né, que nós estamos fazendo desde o ano passado. Nós tivemos vários equipamentos de cultura, especialmente aqui em Porto Alegre, na região metropolitana e também em algumas outras cidades que foram diretamente, né, atingidos. Nós tivemos aqui, por exemplo, o Margs, né, que é o Sim. Museu de Arte do Rio Grande do Sul, que foi completamente atingido pelas enchentes, totalmente alagado, o Museu da Comunicação, vários equipamentos, né? Então, a preocupação no primeiro momento foi exatamente retomar estas estruturas e, a Sim. partir de recursos do Estado, recursos que nós buscamos junto ao governo federal, recursos que foram destinados também por instituições como o Banrisul, que tem sido uma instituição muito parceira. Essas estruturas estão sendo todas elas recuperadas, né? Como a Casa de Cultura Mário Quintana Foi também. atingida, né? Então, Aqui do lado, inclusive. exatamente, aqui do lado. Bom, essa região onde nós estamos aqui no Centro Histórico, ela foi diretamente atingida, Sim. impactada, né? Então, o desafio foi realmente, num primeiro momento até, salvar, né, obras de arte, por exemplo, né, que estavam alocadas nesses museus. O trabalho das equipes da SEDAC, ele foi realmente incansável, numa situação extremamente dramática. E depois, claro, veio todo esse trabalho aí de recuperação, né? E o outro impacto também foi exatamente no segmento como um todo, cultural, porque nós tivemos aí muitos prejuízos, as atividades elas foram também suspensas, né? Os trabalhadores, as pessoas, né, que trabalham na área da cultura, elas também tiveram as suas atividades prejudicadas, suspensas. Então também está sendo feito todo um trabalho, né, para recuperar este setor importante da economia. Sim. Porque falar em cultura, nós estamos falando também de economia, de emprego, né, de renda, tudo isso foi impactado. Então, ações nesse sentido de fomento, de apoio aos artistas, aos trabalhadores desta área, estão sendo realizados, recursos investidos através, inclusive, de editais, para a gente poder, né, recuperar tudo isso que foi perdido em termos também de renda, prejuízos econômicos, né? Então, eu acho que são duas preocupações: as estruturas que foram impactadas e também a economia da cultura, que foi diretamente afetada. Pois é, até as próprias obras foram afetadas, algumas, né, que tiveram que ser revitalizadas, né? Então, realmente foi um grande impacto nessa área da cultura. Foi um momento muito triste, né, para o Rio Grande do Sul. Extremamente dramático, né? Claro, eu estou à frente da secretaria há pouco mais de 4 meses, né? Não estava na secretaria quando aconteceu a enchente, né? A secretária era a secretária Beatriz Araújo, mas ouvi, né, relatos assim que realmente me sensibilizaram, né? Imaginando todo o drama, toda aquela situação vivida na época, e os reflexos eles permanecem até hoje. Claro que agora numa situação diferente, todos os equipamentos eles já voltaram a funcionar, em que pese ainda, né, nós tenhamos obras em andamento, recuperação acontecendo. Sim. Mas as estruturas todas, os equipamentos todos, eles foram retomados, reabertos, estão, né, à disposição da população, mas ainda, né, num processo de recuperação. Inclusive, falando em Casa de Cultura, Mário Quintana, essa semana ela está completando 35 anos, com uma programação repleta de atividade. Inclusive, domingo, que é dia 28, vai ter escola de samba
a Imperadores vai tocar lá, então vai estar super legal. Como é que tá essa programação? Tá bem legal. Nós tivemos um evento na semana passada, né, que foi exatamente em comemoração aos 35 anos da Casa de Cultura Mário Quintana, que é um patrimônio, né, dos gaúchos. Essa casa, ela é a casa de todas as culturas, considerando exatamente toda essa diversidade, né, de atividades culturais que acontecem ali na Casa de Cultura Mário Quintana. Ela tem uma programação muito diversa, muito plural, expressando exatamente o que é a nossa cultura, né? Sim. A cultura, ela tem diversos segmentos, muitas manifestações culturais, então é uma casa democrática que abriga exatamente, né, todos esses grupos, abre espaço para todas essas movimentações. Nesta semana nós tivemos também a reinauguração da Biblioteca Érico Veríssimo, que foi totalmente requalificada, revitalizada, ampliada, modernizada, não só no seu espaço físico, mas também no seu acervo, né? Então, realmente, são muitas atividades, está sendo muito legal. Nós tivemos agora também a mudança na direção da casa, né? A Germana Conrad, que por vários anos dirigiu a Casa de Cultura, ela era a diretora de Artes e Economia Criativa da Secretaria da Cultura. Ela acabou assumindo uma outra missão, né, na URGS, foi chamada, né, num concurso que ela fez para atuar como professora da URGS e acabou assumindo, então, a direção da casa a Adriana Sperandir, que já atuava, né, nesse departamento. Ela era diretora do Instituto de Música da Secretaria, uma pessoa muito experimentada e que acabou assumindo, então, essa missão de ser a diretora de Artes e Economia Criativa e também da Casa de Cultura Mário Quintana. Está fazendo um trabalho espetacular, assim como fez a Germana. Sim, que legal. Inclusive, eu queria dizer que eu acho super legal de, nesse momento de celebração, ter uma escola de samba para fazer justamente essa comemoração, essa celebração lá na Casa de Cultura, porque muitas pessoas já criticaram, a gente já viu nas redes sociais que muitas pessoas já criticaram, assim, de não ter tantas comemorações em relação à cultura negra, digamos, sim, podemos mais dizer popular assim, mais e popular, né? Então, é muito legal, realmente, na Casa de Cultura, estão trazendo mais sambas, a gente vê... agora, acho que todo domingo tem, né, um pagode tocando lá também. Então, isso é super legal, porque várias culturas, inclusive ontem, tocou também um outro tipo de música. Então, é legal quando abre a cultura e democratiza, né, exatamente. o acesso. Inclusive, essa tem sido, né, uma das nossas preocupações à frente da Secretaria de Cultura. Inclusive, falando em carnaval, falando em samba, né? Sim. Justamente no dia de hoje, nós lançamos a criação de um novo colegiado setorial dentro da Secretaria, que é justamente o do Carnaval. Quando eu assumi a Secretaria de Cultura, nós tínhamos 12 colegiados setoriais, que são espaços, né, de debate, de escutas. Cada colegiado ele representa um segmento da nossa cultura, né? Nós temos lá desde a música, o colegiado setorial da dança, da literatura, do artesanato, do patrimônio histórico, da memória, enfim. E não tínhamos o do Carnaval, que é uma das principais manifestações culturais, se não a maior que nós temos hoje no nosso país, né? O Carnaval, ele tem uma dimensão muito grande. Então, nós decidimos criar este colegiado setorial exatamente para poder dar voz, para poder ampliar as políticas públicas voltadas, né, a este segmento. E a Casa de Cultura, ela tem contemplado, sim, né, ações, atividades voltadas às culturas populares, né? Quer dizer, ela é uma casa popular, ela é uma gratuita, casa né? gratuita,
Né? Assim como nós criamos também o colegiado setorial do folclore e da tradição gaúcha, que nós também entendemos que é uma manifestação popular também, muito expressiva aqui no Rio Grande do Sul, a tradição gaúcha. Aliás, nós estamos no mês Farroupilha, com muitas atividades, com muitas atrações. Encerramos agora a Semana Farroupilha, né? Então, também, né, o carnaval... Aliás, foram 2 colegiados setoriais que nós criamos. Passamos de 12 agora para 14, né? Além daqueles que já existiam, criamos então o do carnaval e também o colegiado setorial do folclore e da tradição gaúcha. E o Avança Tchê também fala de tradicionalismo, né? Exatamente. O Avançar Tchê, ele é um programa que foi criado pela Secretaria agora, depois que nós assumimos a titularidade da pasta, exatamente para poder fomentar e valorizar a cultura gaúcha, mais especificamente o tradicionalismo. Para te teres uma ideia, Victória, nós temos mais de 1.700 CTGs no estado do Rio Grande do Sul, mais de 2.000 piquetes. Agora, na Semana Farroupilha, a gente pôde ver, né, toda a expressividade, né, a dimensão desse movimento. Então, nós entendemos que, pela sua importância, nós deveríamos, então, lançar um programa. Criamos um departamento dentro da secretaria para tratar sobre a cultura gaúcha, sobre a tradição gaúcha. Criamos também o colegiado e editais de fomento. São mais de 17 milhões de reais que a secretaria está investindo. Lançamos 2 editais, um para as invernadas culturais, o outro para o fortalecimento dos CTGs, das atividades que eles realizam. Estamos agora na fase de análise das propostas, e o que nós queremos é reconhecer este segmento, né, que expressa muito, fala muito da nossa identidade, e que também ele pode se tornar cada vez mais um grande atrativo turístico também. Sim. Aliás, a tradição gaúcha, segundo um estudo científico, uma pesquisa que foi feita pela Fevale, a tradição gaúcha ela movimenta quase 5 bilhões de reais da nossa economia, né? Impacta em quase 5 bilhões o PIB do Rio Grande do Sul. Então a gente também está falando de geração de emprego, de geração de renda, né? Porque falar em cultura é isto, né? Quer dizer, a cultura ela não fala apenas da nossa identidade, não nos proporciona preservar as nossas tradições, os nossos costumes, mas ele gera emprego, gera renda, ele movimenta toda uma cadeia produtiva, não só dos artistas, dos trabalhadores, dos empreendedores da cultura, mas a gastronomia, a hotelaria, vários serviços, né, que giram em torno destas atividades. Então, investir na cultura, investir na tradição gaúcha, assim como investir no carnaval ou em qualquer outro segmento da cultura, também gerar emprego e renda. Emprego, né? E o senhor, inclusive, é muito ligado a questões sociais também, porque uma das suas leis, que eu acho que talvez possa ser uma das mais importantes, assim, uma das mais... que mais movimentou, né? Foi a Lei Gaúcha Pro Autismo. E eu queria saber mais sobre essa lei, porque realmente ela é muito importante, assim como essas outras em relação à cultura, também tem outras que são sociais. Então é legal a gente dar essa atenção aqui no podcast. Eu tenho, né? Uma das minhas bandeiras de luta sempre foi a pauta da inclusão. Sim. Então, uma das leis, né? Um dos projetos que eu apresentei na Assembleia Legislativa foi o projeto de lei que instituiu aqui no Rio Grande do Sul a política estadual voltada às pessoas com autismo. Aliás, eu presido na Assembleia Legislativa, agora estou licenciado, mas sempre presidi a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Deficiência, né? Eu fui, digamos assim, apresentado a esse tema com muita profundidade há 19 anos atrás, quando nasceu o meu filho Arthur, que nasceu com síndrome de Down, depois ele teve um diagnóstico também de autismo. Então eu conheço, né, muito bem a realidade vivida pelas pessoas que têm deficiência, os desafios, a necessidade de nós termos mais políticas públicas. E um dos projetos que eu apresentei foi esse, então, aprovado há 6 anos atrás, em 2019, regulamentado pelo governador Eduardo Leite. Esta lei foi regulamentada
e deu origem ao programa Te Acolhe, que colocou o Rio Grande do Sul como referência nesse tipo de política pública, né? Então, hoje o programa Te Acolhe, ele conta com vários centros de atendimento às pessoas com autismo. Um dos centros que foram criados é o Centro de Atendimento em Saúde, que é o CAS. Hoje são 53 centros de atendimento em todo o estado do Rio Grande do Sul, em todas as regiões de saúde, que contam com equipes especializadas. Nós temos lá médicos, psiquiatras, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, enfim, são vários profissionais que promovem atendimentos às pessoas com autismo, cuja prevalência vem aumentando bastante, os casos de autismo, né, têm aumentado. Então isso representa um impacto e um desafio grande para o poder público. Então o Rio Grande do Sul, ele hoje se destaca nesse tipo de ação e, de certa forma, me orgulho muito, né, de ter contribuído então para a efetivação dessa política pública. Pois é, porque isso é muito importante, porque antigamente as pessoas não sabiam muito como lidar com autismo, né? Com pessoas diagnosticadas com autismo, porque esse assunto parece mais recente, né? Na verdade, eu acho que certos assuntos estão surgindo à tona agora, porque parece que as pessoas estão ligando mais, e isso é bom. É bom a gente falar para a gente poder saber o que fazer nesses momentos, né? Antigamente, a gente não sabia muito bem, até o diagnóstico também não era assim fácil de conseguir, as pessoas ainda não tinham tanto conhecimento. Então, é muito importante justamente ter leis e dar acesso para as pessoas para poder saber o que fazer nesses momentos. Exatamente, eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? É poder informar a sociedade. Sim. Nós temos, inclusive, campanhas de conscientização. Eu tenho uma outra lei de minha autoria também, que está em vigor, que foi aprovada pela Assembleia, que é a lei que criou um programa de conscientização e de orientação sobre a síndrome de Down. Então, todos os anos nós temos campanhas de conscientização, nós temos seminários que são realizados para tratar não só sobre a síndrome de Down, mas sobre autismo, outros tipos, né, de deficiência. E cada vez mais isto vem ganhando esse tema, esses temas, enfim, da deficiência, de um modo geral, eles vêm ganhando espaço na mídia, a sociedade vem discutindo isso, então a informação em relação a tudo isso vem se ampliando cada vez mais. Então, isso é fundamental para conscientizar as pessoas, porque a inclusão, ela depende justamente deste acolhimento da sociedade, né, em relação ao tema, a sensibilidade das pessoas que precisam estar informadas para poder, né, saber como trabalhar, como agir. Né? O próprio preconceito, ele é resultado da falta de informação, né? Quando alguém se depara com alguém que tem algum tipo de deficiência, o próprio autismo, né? A pessoa que tem autismo, ela não tem ali uma característica física, por exemplo, né? Diferente até da síndrome de Down. Você olha para uma pessoa, ela tem ali algumas características físicas que você facilmente vai identificar que a pessoa tem síndrome de Down, tem, né, uma deficiência. No autismo, não. O autismo, ele é caracterizado por uma questão comportamental, né, diferente do padrão tradicional, atípico, né, como a gente diz. Cada um também tem um jeito de ser. Exatamente, né? um grau diferente, né? né? Tem um nível mais severo ou mais moderado. Então, às vezes, as pessoas, por falta de informação, elas até recriminam, elas discriminam diante de um comportamento atípico. Então, a informação, ela ajuda muito. Primeiro, que as pessoas não discriminem, né? Ao se deparar com uma situação dessas. E depois possam acolher, possam saber como agir dentro da sala de aula, no mercado de trabalho, até mesmo nos espaços públicos, enfim, né? Então, isso é muito importante. E também para poder encaminhar de forma adequada para algum tratamento dentro da sala de aula, né? Quer dizer, um professor
ele saber como agir, o que fazer. Então, nós estamos avançando muito ao longo dos últimos anos nesse tipo de política pública, na conscientização da sociedade, e essas campanhas, esses programas, estas ações, né, que acontecem de um modo geral, elas têm sido assim fundamentais para isso. Pois é, porque a falta de informação pode ser que a pessoa tenha um diagnóstico tardio. E isso talvez piore o quadro da pessoa. Então, é bom a Exatamente. gente sempre informar para poder, desde o início, já saber o que fazer, né? Porque um diagnóstico tardio talvez não, né? É pior para a pessoa. Então, é sempre bom a gente informar e democratizar a informação para as pessoas, que chegue na casa delas e elas possam saber o que eu posso fazer agora. Porque não é o fim do mundo, né? A gente pode sempre contar com a ajuda, inclusive, do governo. Claro, né? não, tem caminhos, tem tratamentos. Tem. E o primeiro passo é justamente esse, é o diagnóstico, né? O diagnóstico, quanto mais cedo, quanto mais precoce ele acontecer, melhor para o desenvolvimento, né, daquela pessoa, daquela criança, no momento em que você encaminha ela, né, para um tratamento adequado, logicamente que isso vai fazer toda a diferença no desenvolvimento dela ao longo da vida, ao longo do tempo, vai trazer mais qualidade de vida, ela vai poder desenvolver as suas potencialidades, porque se as pessoas que têm deficiência, elas têm as suas limitações, elas também, por outro lado, têm muitas potencialidades Sim. que podem e devem ser desenvolvidas, né? Então, existem tratamentos, existem técnicas, existem muitas alternativas, né, para que essas pessoas elas possam realmente alcançar um elevado nível de qualidade de vida. Agora, a conscientização, o encaminhamento, né, para um tratamento, a busca de um serviço público ou mesmo privado, ele depende exatamente dessa identificação, né? E isso começa dentro da família, não é só a sociedade, enfim, de um modo geral, mas a própria família ela precisa estar preparada, ela precisa estar informada, ela precisa estar consciente, né? E preparada para poder identificar a necessidade de algum encaminhamento nesse sentido. Pois é, porque a falta de informação surge também o preconceito, né? Da pessoa achar que não tem vida depois disso, não tem mais o que fazer, mas na verdade tem sim. O diagnóstico é justamente para isso, para a pessoa poder ter aquela qualidade de vida e poder ter a sua própria vida. Porque Exatamente. autismo não significa que a pessoa não vai ter a sua vida. Claro que vai, se ela tiver todo esse apoio, a família tiver o diagnóstico, ela sim vai poder ter a sua vida, fazer o que todo mundo faz. Um diagnóstico não vai parar a vida de ninguém. Então, Claro que não. justamente é tão importante falar sobre isso e se informar, né? E por isso que tem os centros, né? Os centros de atendimento às pessoas com autismo, que são 53 hoje no estado. Aliás, o governo quer chegar até o ano que vem a 90. Veja só, né? Hoje são 53 e o governo tem a meta de chegar no ano que vem a 90. Então, esses centros, eles servem exatamente para isso, para apoiar as famílias. Sim. Na medida em que houver alguma necessidade, todas as pessoas elas têm acesso a algum desses centros. Todos eles têm atuação regional. Então, eles alcançam sempre uma região no seu entorno, de forma que hoje o estado está todo coberto. É claro que a demanda é muito grande, então, por isso a necessidade de aumentar o número de centros, de equipes especializadas, né, que fazem exatamente esta orientação, o diagnóstico, e feito o diagnóstico, você encaminha para o melhor tratamento, para o tratamento mais adequado. Sim. Secretária, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, infelizmente. Passou rápido. Passou rápido, mas eu gostaria de fazer um ping-pong contigo. Vamos lá. Sabe aquele que eu falo uma coisa, tu fala outra, sim, assim? sim. Eu adoro essa parte. Um livro que todo gaúcho deveria ler. Ai, olha, eu acabei de reler, na verdade, né, como nós estamos no mês Farroupilha, justamente a história da Revolução Farroupilha,
que deve ser conhecida por todos, né? Sim. Fala muito da nossa história, fala muito da nossa formação, fala muito dos ideais, né? Acho que não tem quem não tenha lido, né? Isso aí na Exatamente, escola. né? Então, eu acho que é uma leitura obrigatória, né? Esse é bom, sim. E um lugar do Rio Grande do Sul que ninguém pode deixar de conhecer. Não pode ser as Missões, né? Eu ia falar as missões, né? Não, isso aí é meio óbvio. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem muitos lugares, né? Eu conheço muito, eu viajo muito pelo estado e gosto de muitos lugares. Mas primeiro, eu acho que as missões, aliás, tu falaste antes, né? Comentou fora do ar aqui, as escolas vão muito, né? Para as Sim. missões, exatamente para poder conhecer essa história, né? Mas eu ficaria com as missões. Eu acho que as missões, E um prato típico que o senhor não resiste? Meu prato predileto é o churrasco gaúcho, né? O churrasco não tem como, né? O número 1. Realmente, até a salada de maionese vai junto. Vai tudo junto. E aí eu quero saber, né? Se pudesse trazer um artista internacional, que é uma coisa cultural, né? Eu tenho que saber. Quem seria? Nossa. Tem tanto show tem aqui. tanto show, né? Tantos artistas. Eu gosto muito da cultura gaúcha, né? Artista internacional. Então, nacional, então. Eu sei que vai vir no Mato Grosso, vai vir tanta gente, mas eu queria saber daí da parte da secretaria. Shows que nós temos promovido vários shows, vários né? Mas eu gosto de um clássico aí, o Roberto Carlos. Eu acho que nossa, se ele viesse, se vocês trouxerem. Caetano Veloso. Acho que eu gosto muito desses artistas assim, né? Da MPB, né? Que são fantásticos, né? Se a secretaria trouxer, eu vou estar lá na primeira fila assistindo. Eu vou estar muito Chico Buarque, feliz. eu gosto muito de Chico Buarque, eu acho que é um grande artista. Sim, né? sim. Então era isso, o nosso ping-pong. Gostei bastante. Se o senhor também quiser deixar um recado para quem está nos assistindo também, para conhecer seu trabalho, pode... Bom, quero primeiro agradecer, né? Dizer que a gente vai dar continuidade, aí queremos consolidar essas políticas públicas que a gente vem implementando à frente da cultura, né? Eu acho que é um grande desafio. Nós temos muitos investimentos, muitos programas consolidados, né? Neste ano, nós já distribuímos aí pelo Fundo de Apoio à Cultura quase 30 milhões de reais aos municípios. Eu sou um municipalista, eu acho que para a política pública poder chegar lá na ponta, né? A gente se apoia muito nos municípios. Eu fui prefeito, então eu sei que os gestores municipais são aqueles que conhecem melhor do que ninguém a realidade e repassando recursos para os municípios, eles vão poder, né, fazer com que esse recurso chegue, né, e atenda, né, aqueles anseios mais, enfim, né, que são mais... que expressam, né, a vontade da população. Nós temos a LIC, vamos distribuir em torno de 70 milhões neste ano, né, através da Lei de Incentivo à Cultura. Estamos lançando agora também os editais da PENAB, que é o Programa Nacional Aldir Blanc. São 55 milhões através de vários editais. Então, nós temos muita coisa. O Avançar Tchê, eu já falei também, são mais de 17 milhões de reais, né? E cada vez mais queremos, então, consolidar estes programas de fomento para poder continuar valorizando a nossa cultura, que é um dos grandes pilares aí do nosso desenvolvimento. Coisa boa, secretário. Muito obrigada. Agradeço essa conversa, esse momento que nós tivemos aqui, porque é sempre bom trazer para o nosso podcast não só política, mas tudo que a gente envolve aqui de Porto Alegre e Rio Grande do Sul, né? Então, é sempre muito bom trazer esses momentos
para que a gente sempre fique antenado em tudo que está acontecendo, né? Então, muito obrigada se você nos assistiu até agora, até aqui. Falamos sobre a Casa de Cultura, porque também nós estamos do lado da Casa de Cultura. Os nossos estúdios aqui da SZ Working ficam do lado da Casa de Cultura, então não tem como se perder. Na Rua dos Andradas, número 860. Aqui você pode fazer que nem a gente, que está fazendo uma reunião ou uma conversa, né? Tomar um café. Então, aqui é super fácil de achar e super bom, né? Gostou daqui? Ótimo, excelente. Né? Aí, parabéns. Ambiente muito agradável. Agradável, Café né? excelente também. O ar-condicionado bombando. Então, muito obrigada se você nos assistiu até agora. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, que é @PortoAlegreOficial. E até o próximo episódio. Tchau!